Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a classificação das proposições. Afinal, depois que você compreende o conceito de proposição e verifica os casos que não são proposições e também percebe quais são os princípios que fundamentam a lógica proposicional, chega o momento de dar um passo importante compreendendo como nós classificamos as proposições. Algumas questões de prova, inclusive, abordam esse tipo de conhecimento e nessa aula você vai ter a oportunidade de aprender a diferenciar uma proposição simples de uma proposição composta. Vamos lá. Classificação das proposições. Podemos ter uma proposição considerada simples. E quando que ela vai ser considerada simples? Quando ela for sem conectivo, tá? Guarde isso, é bem importante. Vou até fazer um destaque aqui, ó, na letra S, porque proposição simples começa com S, para você lembrar que ela é sem conectivo. Tudo bem? Já a proposição composta começa com. Proposição composta começa com, portanto, toda proposição considerada composta, ela é uma proposição com conectivo. Então, o conceito ele é bem simples, né? Simples e direto, podemos dizer assim. Toda proposição simples ela é sem conectivo. Se ela é sem conectivo, significa dizer que ela está sozinha, que ela não está sendo conectada a outra proposição. Já uma proposição composta, ela está com outra proposição, está sendo conectada a outra proposição. Daí a necessidade de um conectivo lógico para conseguir fazer essa conexão com a outra proposição. Então, lembre-se, proposição simples é sem conectivo, proposição composta é com conectivo. Professor, mas o que é um conectivo? O próprio nome já diz, né? Conectivo é um recurso que nós utilizamos na lógica para conectar proposições. E, ao todo, existem 5 conectivos na lógica proposicional. Eu tenho a conjunção, que é famosa pelo conectivo e. Eu tenho a disjunção, ou disjunção inclusiva, né? Como preferir, que é o conectivo ou. Temos a condicional, que é o clássico sim, então. Também sabemos que existem formas equivalentes desse importante conectivo. Temos a bicondicional, que é o conectivo se e somente se. E temos a disjunção exclusiva, que é o conectivo ou, tá? Ao todo, são 5 conectivos na lógica proposicional. Proposição sem conectivo, ela é considerada simples. Proposição com conectivo, ela é considerada composta. Beleza? Agora, o que você precisa saber? Isso é bem importante. Toda vez que eu falo de uma proposição composta, é porque eu estou compondo uma proposição. Toda proposição composta, ela é formada por pelo menos 2 proposições simples, que serão conectadas por pelo menos um conectivo. Ou seja, se na formação de uma proposição composta eu tenho 2 proposições simples, eu preciso de um conectivo para conectar essas 2 proposições. Só que se eu tiver 3 proposições simples, eu preciso de 2 conectivos para conectar essas proposições. Eu só quero que você entenda que toda proposição composta que você imaginar, inevitavelmente, vai ser formada por conectivos que vão conectar as proposições simples envolvidas. É isso. Toda proposição composta, ela é formada por proposições simples que estão sendo conectadas. Beleza? Até porque, se eu tivesse apenas uma proposição simples
Sem conectivo, seria simples e não uma proposição composta. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Agora, vamos continuar aqui a nossa análise a partir do entendimento que toda proposição simples ela pode ser representada simbolicamente. É isso mesmo, tá? Como é que funciona a representação simbólica de uma proposição simples? Nós utilizamos letras do alfabeto, tá? Por notação lógica, essa representação das proposições simples começam pela letra P, seguindo uma sequência alfabética. P, Q, R, S e por aí vai. E aí o que você acaba percebendo? Você acaba percebendo que proposições simples diferentes deverão ser representadas por letras diferentes. Beleza? Até porque, para cada proposição representada simbolicamente, eu uso uma letra. Então, se eu tenho proposições diferentes, automaticamente utilizaremos letras diferentes para simbolizá-las. Aonde eu quero chegar? Nem todas as bancas, nem todas as questões usam esse critério representativo. Tudo bem? Já vi banca, ao invés de chamar de P, Q, R, S e assim por diante, chamando as proposições de A, B, C, D e assim por diante. Você vai encrencar por conta disso? Não. Você apenas vai entender que a banca adotou um critério próprio para simbolizar para aquela questão. Não por isso você vai se recusar a fazê-la ou vai achar que tem que ser anulada, nada disso. Beleza? Já vi banca também chamando de X, Y, Z. Não importa. Se ela quiser fazer assim, ela vai fazer. Mas, normalmente, elas adotam um critério. E qual é o critério? Cada proposição deve ser representada simbolicamente por uma letra. Começa a partir da letra P, seguindo uma sequência alfabética. Proposições diferentes serão representadas por letras diferentes. Tudo bem? Professor, eu tive uma dúvida. Aí você está colocando que as letras são minúsculas. Mas, afinal de contas, elas são minúsculas ou maiúsculas? Depende da banca. E não é para você encrencar também com isso, tá? Tem banca que coloca maiúscula, tem banca que coloca minúscula. O ideal, na minha concepção, seria representar as proposições simples por letras minúsculas e representar toda uma proposição composta por uma letra maiúscula. Seria muito melhor organizado. Mas as bancas não têm critérios únicos. Cada uma adota uma maneira de representar simbolicamente. E detalhe importante, tá? Essas representações simbólicas nada mais é do que a ação de codificar para que posteriormente você consiga decodificar. É como se fosse um processo de comunicação, né? Toda vez que eu falo de comunicação, eu falo de uma mensagem que será emitida pelo emissor a um receptor. Essa mensagem é transmitida através de um canal. Mensagem que, a princípio, está codificada e que você, que irá receber a mensagem, precisa decodificar. A princípio, a ideia de uma comunicação que ocorre entre pessoas é também a mesma ideia de você representar simbolicamente, codificando uma proposição para que posteriormente você consiga traduzir, ou seja, decodificar os símbolos que foram utilizados, tá? Seguindo. Proposições diferentes serão representadas por letras diferentes. Beleza? A melhor maneira para você aprender é através de exemplo. Então, vamos a um exemplo e vamos supor que esse exemplo faça parte de uma mesma questão de prova. Vamos lá.
O primeiro exemplo diz que Igor é professor. Perceba que essa proposição que está aqui, ela não está sendo conectada a outra proposição. Diferente do exemplo que eu encontro lá embaixo. Porque lá embaixo está escrito que Igor é professor e também está escrito que Igor trabalha com internet. Aqui nós temos proposições que estão correlacionadas, conectadas, ou seja, proposições com conectivo. Então você consegue perceber com tranquilidade quando que uma proposição é simples e quando que uma proposição é composta. Para que ela seja simples, tem que ser sem conectivo. Para que ela seja composta, deve ser com conectivo. Logo, uma proposição, quando relacionada à outra, essa relação existe através de conectivo, elas se conectam e constroem uma proposição composta. Agora, se eu perceber a proposição sozinha, isolada, sem conexão com outra proposição, com certeza ela será uma proposição simples. Beleza? Vamos começar a simbolizar, a codificar, para depois decodificar cada uma delas. Vamos lá, gente. Primeiro eu tenho ali, Igor é professor. Já sabemos que é uma proposição sem conectivo, portanto, essa proposição é uma proposição simples. E se eu quiser representar simbolicamente essa proposição simples, como é que eu vou fazer? Moleza. Eu vou representar simbolicamente a partir de uma letra do alfabeto. Nesse caso, vou usar a letra P para indicar Igor é professor. Portanto, sempre que eu falar da proposição P, é porque eu estou querendo dizer que Igor é professor. Beleza? Agora, presta atenção no exemplo de baixo. No exemplo abaixo, eu tenho Igor é professor, que inicialmente nós já representamos simbolicamente pela proposição P. Aqui aparece rigorosamente a mesma proposição, então faz sentido eu continuá-la chamando de proposição P. Só que aqui está aparecendo uma outra proposição diferente da proposição anterior, porque a proposição anterior é Igor é professor, e essa outra proposição que nós temos agora é Igor trabalha com a internet. Como é uma proposição diferente, eu vou usar uma letra diferente para representá-la simbolicamente. Se eu já usei a letra P, agora eu uso a letra Q. Lembrando que essas duas proposições estão sendo conectadas por esse conectivo lógico, que é o conectivo E, que é uma conjunção e que a sua representação simbólica é um acento circunflexo. O que eu estou passando a entender aqui? Aqui eu estou passando a entender que a proposição P é Igor é professor. A proposição Q é Igor trabalha com internet. E que o circunflexo representa o conectivo E. E a partir do momento em que eu passo a considerar toda essa estrutura lógica formada, que eu leio como P e Q, eu tenho a minha proposição composta que está codificada e que eu tenho, inclusive, a capacidade de decodificar junto com você. Afinal, o P é Igor, é professor,
O circunflexo é o conectivo E. E a proposição Q é Igor trabalha com internet. Beleza? E assim a gente tem a construção da nossa conjunção, que é uma proposição composta, né? Aqui a gente tem uma conjunção. A conjunção, ela é caracterizada pelo conectivo E.